E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Gemerson Ramos, esse é o canal GS Celsius Tech. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ferramenta para reparo em placas, ferramentas de análise e ferramentas de execução. Desconsidere esse vídeo se caso você quer apenas fazer reparos simples na área, como trocar tela, trocar conector, trocar botões, fazer esses serviços simples. Caso você queira avançar mais na área, no reparo em placa, fazer serviço diferenciado, então esse vídeo é justamente para você, beleza? A gente vai mostrar as ferramentas que você deve comprar, as ferramentas que você não deve comprar. Então esse vídeo vai ser muito legal aí acerca desse assunto, beleza, pessoal? Então já deixa o teu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, siga a gente lá no Instagram e também, pessoal, a gente tem o nosso treinamento completo de reparo em placa, do básico ao avançado. Então, se você se interessa a se especializar nessa área de reparo em placa, o link do nosso treinamento online está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro que vamos. Então, pessoal, é importante primeiramente a gente saber que quando você quer se especializar mais na área, se aprofundar mais nessa área, é necessário que você tenha ferramentas com uma qualidade melhor para você conseguir fazer alguns reparos. Quando você tem uma ferramenta que essa ferramenta não tenha uma boa qualidade, com certeza você também, técnico, vai ficar limitado. É claro, ferramenta não faz reparo sozinho. Só que se você se especializa, se você busca conhecimento, pratica, buscando uma técnica melhor, com a ferramenta um pouco mais fraca, digamos assim, você não vai conseguir fazer determinados reparos, vai ficar praticamente limitado. Então é muito importante você, técnico que quer avançar na área de reparo em placa, você ter alguns equipamentos, não são todos os equipamentos que você precisa ter de início, mas são equipamentos que, para você que quer realmente fazer esses reparos, você precisa ter. Então a gente vai começar a falar sobre algumas ferramentas, tanto de ferramentas de análise quanto ferramentas de execução. A gente vai primeiramente falar sobre ferramentas de análise, O que seria uma ferramenta de análise? Ferramenta de análise é aquela ferramenta que você utiliza para colher dados para que você consiga encontrar o defeito. Por exemplo, o multímetro, ele é uma ferramenta de análise ou uma ferramenta de execução para você executar o serviço. O multímetro, pessoal, ele é uma ferramenta de análise, É muito importante saber disso. O multímetro é uma ferramenta de análise para você colher dados, informações com o multímetro, para você chegar a uma determinada conclusão. Então é importante saber disso. Fonte de alimentação, a mesma coisa. A fonte de alimentação é uma ferramenta de diagnóstico para você encontrar defeitos com a fonte de alimentação. Algumas pessoas acham que a fonte é apenas uma ferramenta para você ligar a placa e dar choque em bateria. E não é bem assim. Existem diversas técnicas que você pode utilizar na hora que você estiver analisando um defeito e com a própria fonte você encontrar o defeito. Eu já fiz alguns reparos que estão até aqui no canal, que eu utilizei apenas a fonte de bancada para chegar à conclusão. Então, a fonte de bancada também é uma ferramenta de análise, pessoal? Uma outra ferramenta também que é muito importante você ter na bancada é o USB Charger, Para quem não sabe o que é o USB Charger, é aquelas caixinhas, onde você coloca o cabo USB e conecta o celular para você ver se está entrando carga para a bateria. É uma ferramenta muito importante também no reparo em placa, você precisa ter, porque quando você pegar um defeito na placa que esteja relacionado ao setor de carregamento, se você não tem essa ferramenta para fazer esse diagnóstico, vai ficar complicado você saber se está entrando corrente, qual é a quantidade de corrente que está entrando. Por quê? Porque às vezes o aparelho está entrando uma corrente, só que uma corrente insignificante, uma corrente de 200 mA, 300 mA, que não vai fazer com que o aparelho carregue. Então é importante a gente saber a quantidade de corrente que está entrando para dentro da bateria, se realmente aquele carregamento está habilitado, ou se está funcionando meia colher, não está funcionando corretamente. Então é importante também ter uma ferramenta como essa. Uma outra ferramenta de análise, pessoal, que é muito importante que vocês saibam, são os softwares de esquema elétrico. Ah, mas é um software, não é uma ferramenta palpável, uma ferramenta que eu possa
pegar, né, para análise, para eu medir alguma coisa. Não, pessoal, não é uma ferramenta que você vai pegar na mão e vai fazer medição, mas é uma ferramenta também que você utiliza na hora da análise. Se você não tiver um software de esquema elétrico, né, seja ele o DZKJ, a Uxinji, Borneo, a Xinjinzal, se você não tem algumas dessas aí, vai ficar complicado você fazer o reparo. Então, se você mexe com Android, se você trabalha com Android, então procure, né, um software que esteja relacionado a essa parte aí de Android, né, a Borneo, a DZKJ, né, a Xinjinzal, que são softwares mais específicos para Android do que para iPhone. Agora, se caso você trabalha com os dois, é bom você ter a Uxinji, né, ou a ZXW, e também uma para Android. No meu caso aqui, eu utilizo a Uxinji e a Borneo atualmente, né? Trabalho também com a DZKJ, que também é um software de esquema elétrico muito bom. Se você quer trabalhar com reparo em placa e você não tem um software, né, para você ter detalhes no esquema elétrico, para você conseguir, né, analisar de uma forma mais diferenciada, vai ficar complicado você chegar à conclusão de um determinado defeito, né? Porque tem aparelhos que vão ter defeitos, que você vai precisar seguir malhas, que você vai precisar, né, fazer uma análise mais específica, mais minuciosa, né, analisando tensão, analisando resistência e coisas do gênero. Então, se você não tiver esses programas, né, vai dificultar a sua vida na hora que você estiver fazendo análise. Então, para o técnico que realmente quer investir nessa parte de reparo em placa, tem que ter um software, né, esquema elétrico. É muito importante também. Uma outra ferramenta, pessoal, que também, né, é uma ferramenta de análise, são os microscópios, né? Os microscópios também é uma ferramenta de análise. Por quê? Porque sem o microscópio, às vezes o defeito está na sua cara e você acaba não vendo o defeito porque você não está conseguindo enxergar um componente trincado, rachado, oxidado, né? Que às vezes a olho nu a gente não consegue enxergar. Com o microscópio a gente consegue enxergar coisas que com o olho nu a gente não consegue enxergar. Então, o microscópio, ele tanto faz parte de ferramentas, né, na área de análise, como também na parte de execução. Quando você vai executar um determinado conserto, né, quando você vai pegar no ferro de solda, pegar na estação de retrabalho, né, pegar a pinça, colocar a placa para remover, tirar um componente, se você também não tem um microscópio, vai ficar complicado você conseguir fazer aquele reparo, né? Vai ficar muito difícil você fazer um rebalem, você tirar um componente como um resistor muito pequeno, fica horrível, vai ficar muito ruim para você fazer isso aí e muitas vezes você acha que o problema é você que não está conseguindo fazer, é você que é ruim de habilidade, mas muitas vezes, pessoal, tudo tem a ver com a parte de ferramenta, beleza? Não adianta você também ter um conhecimento, né, bem apurado, ter um grande conhecimento, se você também não tem condições, né, de fazer um reparo por falta de ferramenta. Então, o conhecimento ele tem que estar andando junto, né, com a parte prática, que envolve as ferramentas, né? Você tem que ter teoria, né, para você conseguir trabalhar com algumas ferramentas, né? Por exemplo, o osciloscópio mesmo, você tem que ter a teoria, né, de eletrônica, um pouco de eletrônica para entender como funciona o osciloscópio, o que você vai medir na placa, né, se a placa tem que estar energizada ou não, né, a mesma coisa é o multímetro. Daqui a pouco eu vou falar, né, vou dar umas dicas também aqui nesse vídeo, falando sobre qual multímetro você deve comprar, qual fonte, né, pelo menos aquelas ferramentas mais básicas, né, que eu vejo muitos inscritos, muitos alunos também me perguntando isso, né, perguntando, professor, qual é a fonte de bancada que eu devo comprar? Qual é o multímetro que eu devo comprar, né, para eu poder conseguir fazer esse tipo de análise? Então, vou estar dando essas dicas também aqui ao longo do vídeo, né? Então, o vídeo já está aí um pouco grande, mas a gente vai esticar um pouco para deixar isso aí tudo bem definido para vocês, beleza? Uma outra ferramenta também, pessoal, relacionado à análise, né, são os osciloscópios. Os osciloscópios, ele é uma ferramenta, né, que muita gente acha que não vale a pena ter na bancada, ou vale a pena, só que só vou comprar um osciloscópio quando eu tiver com tanto dinheiro, né? Enfim, às vezes você coloca um bichão aí na frente do osciloscópio, né? Tem muita gente que acha que não é necessário ter um osciloscópio na bancada, que com o multímetro resolve tudo, né? Que dá para se resolver com centenas de outras ferramentas e o osciloscópio dá
para trabalhar sem, né? E eu vou dar a minha opinião em relação ao osciloscópio. Pessoal, o osciloscópio ele é uma ferramenta fundo de funil, né? O que seria uma ferramenta fundo de funil? É uma ferramenta que você não vai utilizar no início de uma análise, né? É muito difícil você começar a analisar uma placa, né, que está com defeito, utilizando primeiramente o osciloscópio. Não, o osciloscópio ele é uma carta na manga para o técnico, uma ferramenta muito top, diferenciada, que você consegue encontrar coisas que nenhuma outra ferramenta você consegue encontrar. É bom você entender o seguinte: quando a gente pega uma placa, por exemplo, a placa consome na fonte e zera, ou consome e trava, né? Ou quando você pressiona o power, ele consome, depois zera e você fica pressionando, ele já não consegue ligar, tem que tirar da fonte. Defeitos de inicialização, principalmente. Quando você tem esses tipos de defeito, é praticamente 90% de você precisar utilizar o osciloscópio na análise. Você, com o multímetro apenas, não vai conseguir chegar à conclusão do defeito. É por isso que muitos técnicos sofrem quando pegam um aparelho que está consumindo e zerando, consumindo e travando, porque apenas com o multímetro, pessoal, fica difícil concluir, né, a análise. Você vai chegar um momento que você vai ficar limitado, né, porque você vai precisar ver gráfico, frequências, né, coisas que com o multímetro você praticamente fica limitado. Você precisa verificar atividade de trabalho, né, como é que está o gráfico da malha tal, né, a malha, barramento de controle, barras de 2C, barra de reset, CMD, ou seja, você precisa sim de um osciloscópio para verificar essas coisas. E sem o osciloscópio você vai ficar praticamente limitado. Hoje em dia, pessoal, existem osciloscópios que está com um valor muito bom no mercado, né? Não necessariamente você precisa adquirir um osciloscópio de bancada, que custa caro, né? De 3.000 para cima, né? 2.500, 3.000 para cima. Você pode também adquirir um osciloscópio, né, portátil, que custa em torno de 400 a 500 reais, né? Tem osciloscópio tablets também, que custa em torno de 800, 900 reais, que você pode estar adquirindo. Então, se você juntar, né, fazer uma economia, a cada serviço que você fazer, você tirar aí entre 10% a 30% daquilo que você lucrou, né, praticamente em 2 meses, 3 meses, você consegue pelo menos comprar um osciloscópio portátil. Então, é dessa forma que você deve fazer, né? Para comprar ferramenta, é sempre bom você sempre economizar, né? Na hora que você, por exemplo, fez um serviço na sua loja, você sempre tirar de 10% a 30% para você comprar a ferramenta. Porque isso, galera, é um investimento. Não veja isso como se você estivesse tirando dinheiro, né, da sua mesa. Não, pessoal, isso aí é importante para o crescimento da sua empresa, o crescimento da sua loja. Quanto mais a sua loja cresce, quanto mais você cresce como profissional, mais lucro você tem, né? E mais uma vida financeiramente agradável você vai ter. Então, se você pensar, isso aqui eu não vou tirar não, porque eu tenho uma coisa para comprar para dentro de casa, né? Eu quero comprar um som para dentro de casa, eu quero comprar um rack, né? Eu quero comprar uma TV. Galera, invistam primeiramente na bancada de vocês, porque é de lá que vocês vão ter condições de trabalho para fazer reparo que vocês não faziam, né, que esses reparos vão render mais e aí você vai ter uma condição financeiramente melhor. Então pensem nisso, né? Esqueçam aí de só investir em casa, né? Só focar na sua casa. Tem muita gente que pega o dinheiro da loja e pum, dentro de casa. Pega o dinheiro da loja, pum, dentro de casa. E a casa fica bonita, né? A loja fica sucateada e o que acontece a longo prazo? Acontece que as coisas vão evoluindo, você vai ficando para trás, né? E de repente você vê que o que você está fazendo não está dando mais lucro, né? Porque você ficou na manada, né? Você ficou ali aquele técnico mediano, você não cresceu, você não evoluiu. Então, conhecimento e equipamento é fundamental para o seu crescimento, tanto profissional quanto financeiro. Temos outras ferramentas também, pessoal, que eu quero falar para vocês o seguinte, que não é necessário vocês comprarem no momento que vocês estão investindo, né, no crescimento aí da sua bancada. Por exemplo, o SMB que você está vendo ali, ó, lá atrás, né? O SMB. Ele é uma ferramenta boa? É, pessoal, uma ferramenta boa. Ele é mais uma mão, né, em algumas situações que talvez você precise na sua bancada. Só que é uma ferramenta que quase você não vai estar utilizando, né? Pelo menos eu aqui na bancada, eu não utilizo tanto o SMB.
Utilizo mais o multímetro, né, e utilizo mais o osciloscópio. São as duas ferramentas aí, a casadinha, que eu gosto muito, né? Na verdade, são três, né? Fonte de bancada, multímetro e osciloscópio. Eu utilizo mais a fonte e o multímetro, mas o osciloscópio também eu estou utilizando bastante. Então, o SMB, eu vejo muitas pessoas falando SMB, SMB, SMB. SMB, pessoal, é uma grande ferramenta, né? Ajuda bastante em alguns reparos, só que se você no momento só tem condições de comprar uma fonte, um osciloscópio portátil, né, você não vai comprar um SMB. Né? Eu vejo pessoas que ficam aí preocupadas em comprar um SMB, coisa do gênero. Até existem vídeos aí na internet que ensinam, né, você pegar 2 multímetros e construir, né, um equipamento como esse, beleza? Não é o correto, é claro, tem direitos autorais, né? Você vai estar fazendo uma coisa aí que não é legal, mas você pode estar fazendo também para se virar, né? No meu caso aqui, eu adquiri o SMB, mas eu utilizo muito pouco, beleza, galera? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui também, uma outra ferramenta, né, que virou praticamente modinha aí há algum tempos atrás, né, que hoje já nem se falam mais nisso, que é o Shot Killer. Shot Killer, pessoal, ele é uma ferramenta indispensável na bancada? Não, galera. O Shot Killer, ele é uma ferramenta, né, que você, sabendo utilizar, vai ajudar, mas também não vai te fazer falta nenhuma. Se você tem uma fonte de alimentação, né, que ela tenha 5 amperes, que você consiga regular ela em 5 amperes, pelo menos, né, e que ela tenha aí 15 volts, né, você nem vai utilizar esses 15 volts todos, né? Estou falando 15 volts porque a maioria das fontes de 5 amperes, elas são 15 a 32 volts, né? Então, se você tem uma fonte no AliExpress, aí você compra hoje muito mais barato do que antigamente, né? Tem fontes aí no AliExpress de 32 volts e 10 amperes que você consegue, pessoal, trabalhar perfeitamente, né? Com fugas, com curto, sem necessariamente você ter o Shot Killer. Então, para mim, né? Na minha visão, não é necessário você ter um Shot Killer na bancada. Agora vamos falar sobre câmera térmica, galera. Câmera térmica é uma coisa que tem muitos técnicos, principalmente quem está iniciando, né, que vê alguns vídeos aí, o cara utilizando a câmera térmica no vídeo, chegando à conclusão, aí acha que a câmera térmica vai solucionar todos os seus problemas. E não é assim, pessoal. Câmera térmica, né, ela é uma ferramenta a mais na bancada, só que você não vai utilizar toda hora a câmera térmica, até porque tem fugas, né, e curto-circuito que mesmo com a câmera térmica você não vai conseguir pegar, né? Às vezes você consegue pegar com o multímetro, mas com a câmera térmica não consegue. E mesmo você identificando, né, o local de aquecimento, às vezes você precisa também do multímetro para chegar à conclusão de qual é o componente naquela região que está em curto ou em fuga, beleza? Então, assim, câmera térmica é uma ferramenta também que não necessariamente você precisa ter, né, de uma forma muito rápida. Você não precisa estar desesperado para ter uma câmera térmica. Foquem, pessoal, em adquirir um microscópio, né, uma fonte de bancada boa, de 4 dígitos, né? Sobre isso que eu vou falar agora. Um multímetro automático para diminuir, né, e deixar a análise mais dinâmica. E um osciloscópio, galera. Adquiram um osciloscópio portátil, como eu estou falando para vocês. Existem diversos aí que você pode estar adquirindo. É bom sempre você verificar se os osciloscópios, né, ele tem de 70 MHz para cima. Se for menos do que isso, já não dá muito para se trabalhar aí na área de manutenção. Então só foque nisso. Se tem um canal apenas, dá para trabalhar, né? Se for um osciloscópio de um canal e ele tem aí de 70 a 100, né, 120 MHz, vai dar para você fazer todas as medições que você poderia fazer com esse grandão aqui, né? Dá para trabalhar tranquilo, beleza, galera? Esse aqui tem algumas outras funções a mais, né? Tem uma forma mais prática de se trabalhar, mas é bem mais caro. Então, se você não tem condições de comprar um osciloscópio desse no momento, né, porque você está começando ainda agora, você pode adquirir, pessoal, aqueles osciloscópios, né, portáteis, que vai ajudar bastante. Ok, pessoal? Então, se falando de fonte de bancada, né, para a gente partir agora para as ferramentas de execução, se falando de fonte de bancada, o bom é você comprar uma fonte de bancada que ela regule a 5 amperes e 32 volts, né? Você não vai precisar de 32 volts, é claro, né? Você vai precisar no máximo aí em 5 volts aí, tá ótimo, né? Mas
Todas que são de 5 amperes, elas têm aí de 15 a 32 volts. Então, uma fonte, né, pode ser da Ikari, pode ser da Aida, pode ser até da Yashun, né, mas desde que ela tenha essas configurações. E uma outra coisa, uma outra observação também na fonte. A fonte precisa ter 4 dígitos, pessoal. Fonte de 3 dígitos vai te cegar em algumas análises. Como assim me cegar em algumas análises? Tem fugas que são muito pequenas e não deixam o aparelho ligar. Quando você tem uma fuga de 9 miliamperes para baixo, você não consegue pegar, né, na fonte de 3 dígitos. Então, vamos supor, você tem uma fuga de 5 miliamperes e o aparelho não está ligando. Com a fonte de 3 dígitos, você não vai conseguir enxergar, né, essa fuga e você vai achar que o aparelho não tem curto, não tem fuga, não tem nada, né, e que pode ser algum outro problema. Então, você vai começar uma análise de uma forma errada, né? Por exemplo, no nosso treinamento, a gente tem o nosso protocolo de análise. Como seguir uma análise em aparelho que está com tal tipo de defeito, né? Principalmente no módulo de inicialização, né, de defeitos também, aonde, por exemplo, tem um consumo tal, como é que a gente analisa aquilo ali? Então, assim, quando a gente pega um aparelho, né, que está com esse tipo de defeito, 5 miliamperes, né, como eu já peguei aqui no canal, um aparelho que estava com 1 miliamperes, né, 0,001, ou seja, 1 miliamperes, e não ligava. E é por conta daquele problema ali que o aparelho não estava ligando. Se eu tivesse com uma fonte de 3 dígitos, eu começaria a análise para o outro local, né? Mas quando eu enxerguei aquela fuga, né, que seria o último degrau da fuga, eu entendi que poderia ser em tal componente, a gente injetou uma tensão lá e aí a gente chegou à conclusão do defeito. Então, é muito importante, pessoal, ter uma fonte de 4 dígitos, ok? Osciloscópio, né? É bom de 70 MHz para cima, um canal aí tá ótimo. Fonte de bancada, uma fonte aí de 4 dígitos, 5 amperes, beleza? E multímetro, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. O multímetro eu vou apresentar para vocês. Tem esse multímetro aqui, ó, que é um multímetro que a custo-benefício ele é muito legal, que é o multímetro da Sunshine, beleza? Esse aqui, o modelo dele é o DT17N. É um multímetro muito bom, né, para quem está iniciando. O valor dele não é tão alto, custa em torno aí de R$200. No AliExpress você compra até mais barato, né? Se eu não me engano, 130, 150 no AliExpress. No Mercado Livre eu não sei agora quanto é que está o valor dele, né? Pode estar até mais do que R$200, né? Pode estar em torno aí de uns 300, não sei. Mas, pessoal, esse multímetro, ele é bom porque ele é automático. Então, você não vai precisar estar regulando o multímetro, procurando uma escala, por exemplo, de resistência, né? Você não vai ficar procurando lá 200 ohms, né? 1000 ohms, não vai ficar procurando ali. Você vai conseguir, né, colocar na escala e aí você já vai medir e automaticamente a escala ela vai fazer a leitura automática. Então, isso diminui mais o tempo que você vai ficar mexendo, procurando escala, fazendo isso, fazendo aquilo. A mesma coisa acontece, né, para escalas de amperes, para escalas de voltagem, né, de tensão. Ou seja, é muito legal e é muito importante vocês adquirirem um multímetro que seja automático. Tem multímetro, tem esse da Sunshine, mas tem outro Vice VC99, que é um multímetro muito bom. Tem outro multímetro também, que é o da Ikari, o HS2090, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, que também é um multímetro muito bom. Ou seja, multímetros com preço, né, com custo-benefício muito bom, né, e que vai te trazer condições melhores, né, de diagnóstico. Então é muito importante ter também um multímetro também bom, beleza? E a última ferramenta, pessoal, microscópio. Microscópio é uma ferramenta que você precisa muito, né? Eu já falei do microscópio, mas eu vou falar aqui de um microscópio que eu vou recomendar para vocês, né? Eu já falei que tem que ter um microscópio, só que agora eu vou falar qual é o microscópio que eu indico, né? Caso você queira adquirir um microscópio. Pessoal, eu não tenho parceria nenhuma com nenhuma dessas aqui que eu estou falando, né? Tanto é que eu estou falando de marcas aleatórias aqui, como vocês estão vendo. Não estou sendo patrocinado por nenhuma marca, né? Patrocinadores aí, se quiserem patrocinar o canal, pode patrocinar, beleza? Então, até agora a gente não é patrocinado. Então, assim, o que acontece? Eu estou falando aqui de marcas aleatórias que eu já utilizei, né? Multímetro também da AFR também é muito legal, tem um aqui na bancada, muito bom. Enfim, vamos lá. Eu não estou falando aqui, não estou indicando marca porque eu tenho parceria, beleza? É sobre isso que eu quero dizer aqui para vocês. Agora vamos lá, vou falar aqui, ó,
de microscópio. O microscópio, pessoal, é uma ferramenta muito boa na análise, como já falei. E aí você vai perguntar, qual é o microscópio que você indica para mim que sou iniciante? Galera, tem aí, né, o AK-04. Só que o AK-04, ele é um microscópio muito limitado. Ele só tem 2 regulagens, né? E a 2x quase não se usa, né? Então, assim, quando eu tinha um AK-04, eu passei aí 2 anos, 3 anos com a AK-04 também, né? Então, assim, eu não estou aqui julgando, condenando esse microscópio que por muito tempo me ajudou, né? Não tem nada a ver disso. Mas se você tem uma condição melhor, né? Porque hoje está muito próximo um valor de um AK-04 para um AK-10 e um trinocular. Se a sua intenção é fazer vídeos, né? Colocar vídeo no Instagram, trabalhar no YouTube também, fazendo alguns vídeos, alguns procedimentos, então é necessário que você tenha um trinocular. Agora, se a sua necessidade, né, é apenas na sua bancada, então não precisa, pessoal, comprar um trinocular, né? Aquilo que você vai ver na tela é aquilo que você está vendo aqui no microscópio. Então, não necessariamente precisa você comprar um microscópio trinocular, que é mais caro, comprar uma câmera, né? Comprar um monitor legal para você ver a imagem. Agora, se você acha bonito, se você gosta de botar lá, né? Fazer aquele design todo, beleza, galera, é top. Agora, se você não liga muito para isso, então compre compre um microscópio AK-10, pessoal. Tem da Yachun, tem da Kaizi, né? É o modelo AK-10, que é como se fosse um trinocular desse, só que não tem aquela parte da câmera de cima, né? E o valor dele não é tão caro assim como um trinocular. Dá para se comprar aí, ele fica entre o trinocular e o AK-04, beleza? Então, se você tem condições, compre um microscópio desse, porque você vai conseguir, né, ter mais alcance, né, ter mais altura daquilo que você quer ver, né? Você consegue ver com mais amplitude. Então, é muito legal você ter um osciloscópio, né? No caso, uma K10, né? Que eu utilizei também por algum tempo e achei muito bacana. E se falando de câmera térmica, pessoal, tem muita gente que me pergunta, qual é a câmera térmica que você usa? Galera, eu uso essa daqui, ó, a SICK Compact XR, beleza? Para quem quer, né, comprar uma câmera térmica, essa aqui é a câmera térmica que eu utilizo aqui no laboratório. É muito bom, é uma câmera térmica muito boa, você consegue pegar muita coisa com ela, mas como eu falei, né, se você está começando agora, invista primeiramente multímetro, fonte boa, um osciloscópio portátil e um microscópio bom. Essas ferramentas aí de análise vai dar para você fazer muita coisa. Beleza, galera? Então, esqueça as outras coisas agora e foquem apenas nessas 4 ferramentas que eu falei para análise. Por enquanto, é claro. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre as ferramentas de execução, né? Que são ferro de solda. Eu vou falar apenas daquele que é necessário, beleza? Aquilo que vai te dar uma condição melhor de trabalho e que você vai conseguir ter grande resultado na bancada. Não vou estar falando de tudo que precisa, aquela coisa toda, porque tem muita ferramenta aqui. Eu tenho muita ferramenta. Se eu for falar de cada uma ferramenta que eu tenho, né, vai dar uma semana de vídeo aí num vídeo só. Então, não tenho condições de falar de todas as ferramentas. Você que quer fazer reparo avançado, trabalhar com, no caso, serviços mais minuciosos, né, serviços mais complexos, pessoal, é necessário que você tenha uma boa estação de retrabalho e um bom ferro de solda, beleza? Ah, eu preciso ter uma Quick daquela. Quick está custando aí 2.800, 3.000, 2.500, né? Eu não tenho condições de comprar uma ferramenta dessa agora, é claro. Eu entendo. Você que está começando agora não vai ter condições de comprar uma ferramenta como essa, né? Uma ferramenta que você precisa ter mais tempo. Você vê muitas vezes, né, um youtuber, né, falando com uma ferramenta dessa na bancada, ou você vai numa loja onde você vê uma ferramenta dessa, pode saber, pessoal, que aquela pessoa, ou ele já nasceu no berço de ouro, né, ou ele já tem um pai que ajudou, alguém que ajudou, né, ou ele saiu de algum trabalho, né, que aí ele pegou um dinheiro, investiu, né, ou ele tem um longo tempo de loja, né, de trabalho nessa área. No meu caso aqui, né, eu não tive ajuda de ninguém, eu fui construindo, né, na porrada mesmo, no trabalho, na força de vontade, né? Então, você vai demorar um pouco para adquirir essas ferramentas, não é do dia para a noite, né? Mas eu estou dizendo que você deve focar, colocar no carrinho e vai fazendo essas coisas aí devagarzinho, beleza, pessoal? Agora vamos falar, pessoal, de estação de retrabalho. Ah, eu tenho uma 850, posso trabalhar com essa 850, né? A Yachun 850,
que é a bem popular aí, que muita gente tem, ou a 702, né? Pessoal, para fazer alguns reparos, você vai conseguir fazer. Tipo, trocar conector, trocar botão, né? Fazer esses reparos mais simples, você pode até conseguir fazer com essa ferramenta. Agora, quando se trata de fazer um rebaling, né? Fazer um serviço, por exemplo, você já está ali fazendo rebaling de PMIC, FPMIC, né? Fazendo de baseband, fazendo aqueles serviços mais, um pouco mais avançado, aí você quer treinar CPU e memória. Galera, com o 850 é praticamente, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque tem gente que faz, mas inclusive eu já fiz também, né? Mas é muito complicado, pessoal. A 850, ela é uma ferramenta, né? Essa Yashun 850, que ela varia muito a temperatura, né? E você acha que está em 350, 400, mas o grau tá lá para 500, né? E aí quando você vê a placa da bolha, e é muito complicado, né? A Yashun, eu sempre falo bem da Yashun, eu vejo um monte de gente falando mal, metendo pau aí na Yashun, mas a Yashun, pessoal, é uma marca que deu condição, né, para aquele técnico que não tem condições de comprar equipamentos caros, entrar na área. Então ajudou muitas pessoas, né? Ajudou bastante pessoas que não tinham condições de começar com a Quick, né, com a JBC. Então a Yashun, ela facilitou para algumas pessoas entrarem na área, né? Então a gente que trabalha nessa área, né, eu não posso ser hipócrita aqui de hoje dizer, era bom que não tivesse Yashun, não sei o quê. Não, todo mundo começa com Yashun, pessoal. Isso é hipocrisia, dizer, Yashun é não sei o quê. Que tem outras melhores? Tem. Mas que tem muita gente que precisa de Yashun, né? Isso é fato. Então a gente não vai estar condenando aí quem trabalha com Yashun, joga sua Yashun no lixo, compre uma Quick, não, né? Isso é hipocrisia. Então assim, o que eu recomendo para vocês fazer? Se vocês ainda não têm condições de comprar uma Quick, né? Trabalhem aí com a sua Yashun, só que pratiquem com ela, pessoal. Pegue sucata, né? Regulem a temperatura ali, tente tirar um componente sem dar bolha na placa. Tente conhecer bem a sua ferramenta. Se você está dando bolha ainda, é porque você ainda não está conseguindo ter aquela habilidade ainda com a sua ferramenta, né? A intimidade ainda que está faltando. Eu já trabalhei com Yashun 850, 702, 880, né? Já trabalhei com diversas Yashun e aí eu passava aí os dias treinando, né, para conhecer aquela ferramenta, para não dar bolha na placa do cliente. Então, conheça a sua ferramenta, né? Agora, claro, passou já de um nívelzinho que já está fazendo um serviço mais detalhado, pessoal, compra uma Quick 2008. Quick 2008, ela não está muito cara, você consegue comprar aí 600, 700 reais uma Quick 2008. Eu sei que para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo é surreal, né? Tá fora da realidade, 700 em uma ferramenta. Mas quando você começar a melhorar, compre pelo menos, pessoal, uma Quick 2008. Depois que você passar um tempo na Quick, né, 2008, que você conseguir mais recursos, aí você compra uma Quick 861DW, né, ou uma outra Quick aí que tem aí no mercado. Mas foquem, né, sempre trabalhar com o que tem, né? Trabalhem com o que tem, faça aquilo com o que você tem, né? Dê o melhor com aquilo que você tem, para depois ter condições melhores, né? Para você investir e dar melhor ainda, né, qualidade para o seu cliente. Então sempre pense, pô, eu vou fazer com isso que eu não vou reclamar, eu não vou questionar, eu não vou dizer que vou questionar a Deus, vou falar isso. Não. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Foi isso que Deus me deu, então vou trabalhar com isso. Agora, quando eu tiver com condições melhores, o que eu faço? Eu pego, compro uma ferramenta melhor. Então, estação de retrabalho, a que eu recomendo aí para quem está saindo da parte de iniciante para um nível intermediário, Quick 2008. Né? Passou para um nível mais avançado, adquiram a Quick 861DW, muito top. É aquela que está lá atrás ali. Ó. É show de bola, pessoal. Parece que você está com a nave na mão. Beleza? Muito top. Agora vamos falar sobre ferro de solda. Ferro de solda, qual seria o melhor ferro de solda aí para você trabalhar? Pessoal, esses ferros de soldas, né, essas estações de solda, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essas aqui, ó, essas amarelinhas aqui, ó. Essa estação de solda, pessoal, eu usei por muito tempo. Ela dá para trabalhar? Dá. Quando eu trabalhava com essa estação de solda, eu utilizava o bico cerâmico. Só que tinha alguns bicos que eu não sei se era falsificado ou não sei, que ele ficava tipo carbonizado. E a solda, né, mesmo eu limpando, mesmo eu fazendo a limpeza do ferro, fazendo tudo certinho, né, colocando estanho, tudo certinho,
ele às vezes ficava oxidado, não saía de jeito nenhum a oxidação e ficava, né, fazendo bolinha na solda, atrapalhando, não pegava a solda. Isso me enchia o saco. Eu comprava um monte de bico, porque quando dava problema eu já ia lá, trocava e jogava fora o outro. Mas assim, não é um ferro que tem uma precisão boa, que tem uma qualidade legal. Só que tem ferros, né, que são praticamente do mesmo preço desse, que são o ferro T12, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, só o bico aqui para vocês aqui, ó. Esses são esses tipos de ferro aqui, ó. Você tira, né, o bico, a resistência é justamente aqui, ó, nesse bico, né? E por ser a resistência no bico, ele acaba aquecendo mais, né? Tendo mais precisão na ponta e demora mais para ficar oxidada essa ponta, né? Não fica carbonizada por pouca coisa. Você utiliza muito tempo, né? E ela não fica com problema. Então, se você quer trabalhar com ferro de solda, não é caro esse ferro de solda, beleza, pessoal? Não é caro, no AliExpress aí você compra baratinho, ainda com um monte de bico desse aqui, né? No Brasil, né? No Mercado Livre, está um pouco mais caro, mas dá sim para fazer um serviço topado com esses ferros de solda. Eu conheço pessoas que têm a JBC, né? Aquela JAB, e preferem trabalhar com essas aqui, T12, né? Em T12 você pode encontrar da Yashun, que é muito boa, inclusive a que eu tenho aqui é da Yashun, né? E é muito boa, ela tem 70 watts, eu já fiz o teste. Ela tem 70 watts de potência, um ferro de solda muito top, pessoal, muito top mesmo. Quem adquirir ferro de solda T12 vai ver a diferença entre esses ferros de solda mais antigos, né, que coloca aquela pontinha lá, e esses ferros de solda T12. Então, T12 você vai encontrar da Bacon, né, vai encontrar da Kiko, né, na verdade. Tem outras marcas aí que eu não sei nem pronunciar o nome, mas tem outras marcas aí também. A própria Quick também tem ferro T12. Né? E você pode encontrar em diversos sites, né? Banggood, Shopee, AliExpress, Mercado Livre, só que um vai estar com um preço aí diferente do outro. Você avalia aí o que você tem no bolso e pode estar adquirindo, pessoal. Eu assino embaixo esse tipo de ferramenta, ferro de solda T12. Independente aí de qual marca você compre, é um ferro de solda muito top. Se você puder comprar o de 70 watts, é melhor do que o de 50, beleza? Tem alguns aí que é de 50 watts. Então, se você quer comprar um ferro com uma potência melhor, compre de 70 watts. Pesquisem aí, compre de 70 watts, ok? Uma outra ferramenta, pessoal, que a gente vai falar de ferramentas de execução, né? Como eu já falei, o microscópio, ele é uma ferramenta de execução também. Já falei bastante de microscópio, não vou falar. Agora eu vou falar dessas ferramentas, né? Que eu posso chamar de utensílios, né? Utensílios. Se você tem uma estação de retrabalho legal, um ferro de solda top, né? Uma visão legal para você fazer o trabalho, então você precisa, né, de utilizar utensílios de qualidade. Quais são? Pinça, tenha habilidade com a pinça. Um técnico de reparo em placa que não tem habilidade com pinça, ele não consegue evoluir. Então, se você está trocando componente e batendo em tudo quando vai trocar, né, pratiquem a pinça, né, diariamente. Faça trocas de componente diariamente com a pinça, né? Então, no meu caso, eu utilizo essas pinças aqui, ó, que é bico de agulha, aonde ela tem, ó, uma sensibilidade, ó, aqui, ó, ela é muito leve, né? No fechamento, ó, essa aqui só de pesar aqui o meu dedo, ó, ele já fecha, né? É uma pinça aí que tem uma qualidade muito boa, uma ponta de agulha, né? E marca, pessoal, tem um monte de marcas aqui. Eu boto lá no AliExpress, eu não sei nem que marcas são essas pinças, né? Eu boto pinça de precisão para manutenção de celular e aparece um monte de pinça lá, ponta de agulha, tem pinça de liga de titânio. Eu não utilizo aquelas pinças de liga de titânio mais, né? No início eu comprei algumas, mas eu acho essas aqui, ó, né? Eu acho que é aço isso aqui. Essas aqui melhores, né? Então eu utilizo aí no meu dia a dia esse tipo daqui de pinça. E comprem também pinça do bico reto e pinça do bico curvo, né? Essas pinças de precisão. Sempre bom você ter uma curva e uma reta, beleza? Sem pinça de precisão, pessoal, esqueça tudo. Você pode ter um bom microscópio, pode ter um bom multímetro, um osciloscópio na bancada, né? Pode ter uma Quick aí topada, pode ter o que for. Se você não tem uma pinça de qualidade, não consegue fazer nada. Vai pegar no componente, vai trincar o componente. Se você pegar uma pinça, pronto, uma pinça dessa aqui, ó a largura dessa pinça. Veja a diferença. Ó, eu tô nem pregando nela. Perceba que uma é bem aberta e outra já é meio fechada. Essa daqui, ó, para eu fechar, eu preciso forçar mais.
Essa aqui eu só dou um toquezinho, ó. Ou seja, muito leve, não preciso botar força para pegar no componente. Esse aqui, ó, eu preciso colocar uma força maior, né, para que ela feche e eu pegue o componente. Nisso eu posso danificar e quebrar o componente, beleza? Sem contar que esse bico aqui, ele é mais arredondado, dificulta pegar componentes menores. Então preste bem atenção nisso para vocês não vacilar aí nessa parada, beleza, pessoal? Comprem pinça de qualidade. Outra ferramenta, pessoal, e a gente vai finalizar o vídeo, né? São duas ferramentas aí muito importantes, que primeiramente é o bisturi. É muito importante você ter bisturi na bancada, né? É uma ferramenta que quase nenhum técnico fala. Mas isso aqui, galera, ajuda muito, para muita coisa. Então, se você não tem um bisturi, vai dificultar certas coisas na sua bancada. Tipo assim, limpeza de resina, né? Algumas técnicas você vai precisar disso aqui, ó. É uma ferramenta que tem tanta coisa que se pode fazer com um bisturi, pessoal. Dependendo de como você utilizar, né? Lá no nosso treinamento, eu mostro como preparar um bisturi para você fazer uma limpeza numa CPU, coisa do gênero, né? Quem quiser aprender, o vídeo, né? A aula tá lá no nosso treinamento. E isso aqui, ó, pessoal. A base. Por que base? Porque quando você não tem uma base legal, você vai fazer o reparo, você tem tudo de qualidade, só que a placa fica bamba em cima da mesa. E isso vai lhe prejudicar bastante. Então, uma base e isso aqui, ó, tem que ter. Beleza, galera? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou bem grande esse vídeo aí, mas eu precisava passar esse conhecimento para vocês. Eu precisava, né, falar sobre ferramentas de reparo, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso. Professor, qual é a melhor fonte? Professor, qual é a melhor tal? O que eu devo comprar? Quais são as ferramentas fundamentais? Então, hoje eu falei para vocês as ferramentas fundamentais que vocês precisam para trabalhar de forma bem detalhada, né, com reparo em placa. Então, se você viu tudo que tem nesse vídeo aqui, fazer tudo isso que eu falei para vocês, adquirir essas ferramentas, vocês não vão errar como eu errei. Eu fui teimar, comprei ferramentas, né, mais baratas, ferramentas que eu achava que dava para fazer, e aí eu quebrei a cara, tive que dar fim a essas ferramentas, outras já estão por aí nos armários aí por dentro, e eu tive que comprar outras ferramentas. Então, faça o que eu estou dizendo para vocês. Analisem bem o que você quer fazer na bancada, com que tipo de aparelho você quer trabalhar, né? E aí você começa o seu investimento. Beleza, galera? Um abraço, Deus abençoe e vejo você no próximo vídeo. Valeu!